Bem-vindos ao InovaCast, o podcast oficial do InovaWeek, o maior evento de inovação e empreendedorismo universitário do Espírito Santo. Aqui nós temos um ambiente onde nós conversamos sobre IA, seus impactos, a relação com a sociedade, com o mercado, com a academia. E nós temos aqui a grata satisfação, como convidado dessa nossa conversa, o professor Alessandro Coutinho, que é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da UVV. Obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, professor Alessandro. Eu que agradeço, Jefferson. E eu tenho certeza que nós teremos aqui vários insights interessantes falando sobre essa temática. Eu já queria fazer uma provocação, Alessandro. Quando a universidade hoje olha para o futuro, né, quando ela faz a perspectiva do futuro, como é que ela tem enxergado o impacto da IA para dentro da academia? Então, esse é um tema bastante relevante, né? Porque a nossa pró-reitoria também trabalha a pesquisa, toda a formação a nível de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e também a questão da extensão, né? A extensão é muito importante, que é quando o conhecimento ele sai de dentro da universidade e ele vai para fora. E a IA ela tem muitas repercussões, né? Então, por exemplo, na pesquisa, hoje a gente tem a metodologia de pesquisa clássica da pós-graduação, não tem como você ficar trabalhando de base de pesquisa bibliográfica sem você fazer pesquisa de IA. Mas o principal produto, Jeff, que a gente está passando no momento, é delicado, é que o nível de entrega dos mestrandos, dos doutorandos, a aceleração é muito alta. Algo que se demorava um mês numa entrega de um trabalho, hoje é entrega em 2 dias, né? Então a gente tem trabalhado muito dentro das disciplinas as questões éticas, porque a gente sabe que a IA ela vem para acelerar, vem para nos ajudar, mas as próprias revistas estão cobrando e às vezes até retratando artigos, trabalhos acadêmicos, porque foi integralmente feito com a IA. Esse é um ponto importante que você fala, Alessandro, porque eu estava conversando com um convidado nosso anteriormente aqui, que é o Emerson da editora Lattice, e a gente tocou nesse ponto, né? Porque imagina o seguinte, você tem um aluno seu lá do mestrado, do doutorado, e ele vai investigar determinado campo de pesquisa, uma determinada temática, né? E aí ele vai fazer, primeiramente, uma revisão bibliográfica. Você imagina que quando a gente não utiliza uma ferramenta como essa, o tempo que você tem de ir às fontes para poder conseguir fazer uma revisão bibliográfica, né, minimamente decente, você vai gastar aí 3, 4, 5 dias, uma semana. E hoje você tem ferramentas que te dão uma condição de poder encurtar esse tempo, com qualidade, com segurança, para que você depois utilize aquilo que é a estrutura do pensamento humano, do pensamento crítico, para poder extrair o máximo. Como é que vocês têm trabalhado isso hoje dentro dos programas estrito sensu da universidade? Então, esse novo modelo de metodologia científica, né, vamos dizer assim, metodologia é preciso, porque, por exemplo, você tem hoje consensos, você tem um Perplexity. Ao invés de você usar um chat GPT, você pode utilizar humanos para você redigir. Humanos, ele não é muito generalista. Então, para você pegar o seu texto, tá analisando dados, fazer gráficos para você interpretar, você tem muito mais assertividade que o chat GPT. Se você rodar no chat GPT e colocar no humanos, ele vai detectar que é o chat e tem uma briga de IA, né? E o grande problema é que a gente precisa de ensinar esses jovens sobre a alucinação da IA. A alucinação da IA é quando ele não sabe fazer a pergunta. Ela fica genérica e aí ela começa a criar citações que não existem, autores que não existem, e aí sim que vem um risco. Que traz um outro desafio para a gente, né? Porque como é que você vai lidar, né, com esse cenário a partir do repertório que você tem? Se você tem um repertório muito raso, obviamente que você não vai conseguir fazer essa integração, esse diálogo, né, essa provocação com a ferramenta da maneira adequada. E aí você tem uma probabilidade muito grande de ter essas alucinações, né? E aí vem uma questão chave também hoje, cada vez mais você utilizar as IAs colaborativas. Ou seja, você abre o trabalho acadêmico do aluno, a sua introdução, e ali o orientador está manipulando ao mesmo tempo que o próprio aluno. Então você começa a criar um regramento junto, né? Então a gente precisa cada vez mais de explicar também que não adianta a IA fazer para ele precisa de ler. Ele precisa de entender dos artigos, das referências. A Perplexity e o Consenso são sensacionais para você hoje acessar revistas, né? E isso agiliza muito a pesquisa. Só para ter ideia, nós temos recentemente um estudo que vem com mais de 56 tabelas
No Manus, em poucos segundos, você consegue decifrar a essência. Pra você ter ideia, são dados de uma comunidade que a UVV trabalha aqui próximo, e aí o Manus você consegue refletir sobre os empreendimentos que estão nascendo ao redor daquela comunidade, o que eles precisam fazer. Ele utiliza o dado e dá soluções para os empreendimentos. Então, é realidade, ela vem para agilizar o processo, mas o uso adequado. E quando você trata disso, você tem uma diversidade de ferramentas gigantesca. E qual é o primeiro desafio que se põe nesse cenário? Qual a ferramenta mais adequada para esse objetivo que eu quero? Né? Você citou aí várias ferramentas, mas aí o cara tem análise específica de dados quali, análise específica de dados quant. Você está utilizando um método misto. Né? Como é que você consegue extrair dos dois métodos para que, a partir daí, você faça a análise de conclusão daquilo que você está pesquisando, né? Então, aí a gente cai na pesquisa recentemente que a Forbes fez, né? Você imagina, o Brasil está despontando entre os países que mais utilizam IA, mas também 84% dessas pessoas, dos usuários brasileiros, não sabem o fundamento da IA. Então, a gente precisa de entender que cada ferramenta pode ser mais adequada para ele. Uma das formas que ele tem é no próprio ChatGPT, no próprio Manus. Ele também está ali perguntando para aquela análise de dados, eles vão indicar uma lista e ele verificar. O grande problema é isso, toda hora tem uma inteligência artificial. Por exemplo, agora, se você quer trabalhar a parte artística, a parte de criar um app, criar site, até mesmo, se quer melhoria no seu site, tem a Lovable, que é sensacional também. Para você resumo, hoje um professor não vai mais, um professor ligado na IA, antenado na IA, ele não vai para uma banca sem ir lá junto com o chat PDF. Porque ali você consegue ler todo o trabalho, né? Extrair os principais insights, e dentro da banca você consegue resumir. Então, a gente tenta, até nas disciplinas aqui da UVV, passar para o aluno, nós temos um pack de 40 IAs que ele pode buscar para cada recurso, e ele direcionado. E interessante, Alessandro, você falando sobre isso, eu me lembrei de uma situação, eu conversando com um amigo meu, que ele faz parte da área de humanas da USP e da área de estrito senso lá. E ele falou o seguinte, já existem alguns ensaios que estão sendo feitos, e aí fica até uma provocação aqui, onde o aluno, junto com o seu orientador, ele faz uma simulação de comportamento e de intervenção por parte dos componentes da banca sobre o que pode ser explorado dentro do trabalho que foi produzido. Olha só que avanço que a gente tem para poder conseguir descer, né, ir mais em profundidade naquilo que quer ser compartilhado da pesquisa que foi feita. Como é que você poderia fazer uma preditiva de possibilidades do que poderia estar sendo tratado dentro de uma banca se você não tivesse uma ferramenta para poder fazer isso? Né? Hoje você já tem cientistas de IA, né? São cientistas que desenham experimentos, desenham as perguntas, não sabendo se eles vão operar máquinas futuramente, né? Igual a gente já tem algumas operações. Mas se o aluno quer extrair o mais da IA, aí ela ajuda muito a abrir a mente, né, Jeff? Você imagina, nós vemos de um tempo onde você entrar na biblioteca e vai pedir artigo. Hoje ele consegue baixar digitalmente o artigo, ele consegue extrair o melhor daquele artigo, ele consegue redigir. A atenção é sempre, como a gente vê nos próprios e-mails, né? Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. Na IA também tem, às vezes no próprio inglês começa com certainly, já é traço de IA. Então tem novas ferramentas, por exemplo, tem uma Just Done, em que ela te ajuda a você reduzir plágio. Não estou falando muito mais de plágio, esqueceu, a gente fala hoje de uso da IA, mas ela tem uma forma de você reduzir plágio e simultaneamente humanizar o seu texto. Como a NICE, né? Você pega uma NICE, você coloca aquilo que você produziu. Justamente. E ela consegue trazer essa humanização, que é um desafio muito grande. Que é um desafio porque está ligado também, Alessandro, ao quanto que você consegue interagir, né, de uma maneira assertiva com essa ferramenta. Então, eu acho o seguinte, alguns países até demonstram, o prompt ele é mais importante do que o resultado. Então, por exemplo, na China, eles estão hoje olhando o prompt que ele chegou para uma resposta, avaliando a qualidade dele do que o trabalho que ele entregou. Né? Hoje aqui mesmo, a UVV, a gente tem utilizado, nós tivemos treinamento para isso, mas
hoje tem uma tendência de algumas coisas você usar papel e usar a inteligência artificial para ele poder reforçar o conhecimento, criar mapa mental, buscar sobre o assunto, mas a gente tem que voltar um pouquinho na mão, porque essa capacidade de habilidade cognitiva da própria escrita tem diminuído bastante, né? A gente já sente na própria escrita nossa como é que está diminuindo. A tendência é pior ainda. E a universidade, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto, né? Porque Muito grande. imagina o seguinte, quando você adota essa visão de que tudo está na tecnologia, tudo está na ferramenta, tudo está cada vez mais virtual, você se afasta muito da contribuição, né, que a capacidade humana pode trazer para esse contexto. Verdade. Veja o movimento agora, né, que os países nórdicos estão fazendo em tirando, né, esses equipamentos de dentro da formação base. Por quê? Porque é essa base que vai gerar um repertório, que vai dar ele a capacidade de ser um ativo diferenciado Justamente. ao se apropriar da ferramenta, e não o contrário. Não, ao contrário. Né? E nós recebemos dentro aqui da universidade a resultante de como foi a base desse aluno lá na educação fundamental, lá no ensino médio. Lá no ensino médio. E o que a gente tem que fazer a partir daí? Entender, compreender e trazer para eles esses elementos que podem o quê? Melhorar o repertório dele, que é o contexto que você está falando, né? E esse papel nosso, eu acho, Jefferson, as universidades precisam de estar ativas, principalmente a que tem TI, a UVV. A UVV é o maior sistema hoje de ciência, tecnologia e inovação, e vou dizer, a nível de graduação, o maior sistema hoje de tecnologia e inovação para a área de ciência da computação, tecnologia da informação. São quase 1.000 alunos que estão aqui dentro. Só que hoje a gente, com a extensão, aliado com a extensão, a gente consegue levar isso para a escola pública. A gente consegue levar para treinamento desses jovens talentos com formações de IA. Eu tive no Piauí no ano passado e essa sala de IA que eles tiveram ganhou um prêmio da Unesco, porque ela funciona manhã, tarde e noite, treinando quem? Jovens da escola que ganham bolsa para poder estar lá e principalmente também os professores e também funcionários públicos, né? Uma nova mentalidade. E você vê que paradoxo, né, Alessandro? Você tem um estado onde o IDH dele é baixíssimo e você tem iniciativas que conseguem um destaque tão grande, né? E é o único estado que tem uma secretaria de inteligência artificial, né, desde que o governador montou. E os resultados já estão aparecendo. Então a gente precisa disso, as universidades terem seu comprometimento. Eu acho que a extensão é um bom caminho, porque você consegue colocar desde cedo os nossos alunos a estar na formação e fazer a contribuição social, né, para jovens da escola pública, principalmente aqui do nosso município de Vila Velha. Porque não adianta a universidade pensar, né, o todo se ela não pensa naquilo que está no entorno dela. Precisa. Né? O impacto que a gente tem para o nosso entorno é muito mais significativo do que você pensar o macro e esquecer esse entorno. Então, esse papel, né, que é inclusive, dos pilares que está dentro da pró-reitoria que você está à frente, ele tem demonstrado o quanto que a universidade tem sido ativa nesse contexto. Né? O interessante, por exemplo, é se você for nos bairros de Araçás, Jardim Guaranhus, Darli Santos e Pontal das Garças, e você falar sobre a UVV. Todos eles conhecem a UVV, vê o importante do papel da UVV. Então você imagina o impacto futuro que a UVV está criando naqueles bairros, que em breve nós teremos nosso hospital. Só eles buscarem na internet e ver a notícia do qual você divulgou, um hospital que vai sair naquela região ali. As pessoas já conhecem. Eles vão ver que o médico, o estudante de medicina, de enfermagem que transita ali, em torno daquela comunidade, já fazem bem, já faz parte do histórico dele. E dados nossos aqui da própria universidade mostram que isso é uma excelente estratégia de segurança pública também. É a universidade cumprindo, né, o seu papel de relevância dentro da sociedade que ela atua. Estamos caminhando já aqui para o final da nossa conversa. Eu gostaria, Alessandro, que você deixasse aí para aqueles que estavam nos assistindo, né, uma frase final, demonstrando o que seria esse inspiracional, né, para esses que estarão aqui junto conosco, olhando esse impacto da IA na vida deles. Que frase você resumiria, que motivação você deixaria para eles? O que eu deixo muito importante é que a IA ela veio para transformar a vida de todos, né? A gente tem que pensar sempre positivamente do uso dessa IA, porque hoje ela é um poder concentrado em pequenos grupos de big techs e que, se não houver uma regulação desse uso ordenado do que a gente está passando com deepfakes, com tudo que está acontecendo hoje na nossa sociedade, ela pode criar ainda mais desigualdades sociais. Mas, uma vez que a IA ela
tira o emprego, ela está criando outros 1.000. E é muito importante para o jovem, e a gente com essa temática do Inova Week, dessa juventude que está aqui hoje, é poder olhar essas novas frentes e atuar. O direito é um exemplo. Pode fechar muito na profissão de direito, mas está abrindo muitas fontes. E o jovem tem que estar antenado para hoje, porque o futuro todinho vai passar por você saber manipular corretamente e com ética uma inteligência artificial. Maravilha. Eu sou o professor Jefferson Cabral e estamos aqui finalizando mais um episódio do NovaCast, diretamente do Inova Week, onde nós pudemos conversar com o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Alessandro Coutinho. Obrigado pela conversa. Muito obrigado pelo convite. Continue nos acompanhando, nos seguindo, onde aqui teremos conversas que conectam com o mercado, conectam com a academia, conectam com o governo, conectam com você.